Senhor, muito obrigado, porque estamos reunidos em Teu nome. Esta é a casa que o Senhor preparou para estarmos reunidos. Te somos imensamente gratos, porque tudo o que acontece aqui, nesse ambiente, com as nossas vidas, não é outra coisa senão a manifestação da Tua soberania, mas também da Tua graça e da Tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, pela provisão do dia a dia, pelo alimento que chega às nossas mesas. Te agradecemos, Senhor, pela saúde, pela restauração. Te agradecemos pelo dom da vida, Pai. Pai, nós te suplicamos perdão, porque muitas vezes, recorrentemente, nos esquecemos, Pai, de elevar a Ti a gratidão pelo Teu amor que nos alcança. Nós não somos merecedores de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas recebemos com gratidão, porque sabemos que há um propósito, há um chamado para que cada um de nós entenda aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas e com nossas vidas. Senhor, usa-nos. Estamos aqui, Senhor, declarando que queremos ser usados por Ti. E nesse momento, seja a Tua palavra a manifestar tudo quanto necessário é para entendermos desse chamado e deste propósito. É o nosso maior desejo. Assim oramos, Senhor, mais uma vez manifestando a gratidão dos nossos corações pela manifestação e expressão do Teu amor. No doce nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Muito bem, estamos na sexta ministração de uma série de 7. Isso quer dizer que domingo que vem estaremos encerrando essa série de mensagens, Uma Vida Abençoada. E nós temos recorrentemente ministrado fundamentado na palavra, para que haja entendimento maduro, consistente no nosso coração, que venha promover o entendimento do que é verdadeiramente uma vida abençoada. Porque você pode facilmente, assim como qualquer um de nós, nos deixar influenciar por padrões que não são os padrões dos céus. E você pode entender, e alguém pode pensar, que a tradução de uma vida abençoada é uma vida próspera, que ter uma vida abençoada quer dizer que há recursos sobrando, que há facilidades, que há uma finança exponente, que há muito dinheiro, que há bens materiais, que há riqueza. E esse é um padrão do mundo, esse é um padrão da sociedade, mas não é o padrão dos céus. Então, os nossos desafios de entendimento é saber para quem nós vamos olhar, para que ambiente, aonde nós vamos encontrar a verdadeira referência espiritual para identificarmos e acessarmos uma vida abençoada. Eu sei, desnecessário é perguntar se você quer ter uma vida abençoada. Ninguém de sã consciência, ninguém no equilíbrio das suas faculdades mentais deseja para si uma vida que não seja uma vida abençoada. Você não quer na sua vida uma vida de miséria, uma vida de dor, uma vida que traduza uma vida que não seja a vida abençoada. É algo comum a todos nós, o desejo de termos uma vida abençoada. O desafio é esse. O desafio é estabelecer qual é o padrão, conhecer qual é o padrão dos céus, que nos leve a verdadeiramente acessarmos, nos apropriarmos de uma vida verdadeiramente abençoada. Porque esse padrão social, esse padrão humano, que diz que a bênção é a tradução das finanças
a tradução da prosperidade, é a tradução de o acúmulo de riqueza, é de uma fragilidade absurda, gigantesca. Porque o que acrescenta na vida do homem, não estou dizendo que não seja bom, prazeroso, é bom você ter finanças que suportem suas despesas, que levem você a um ambiente de tranquilidade. Não há uma hipocrisia na minha apresentação aqui, apresentando para você que a prosperidade é maldição. Não é isso que eu estou dizendo. O erro, o engano está em traduzir, em se apropriar de uma verdade que não é verdade, de que bênção, vida abençoada é vida próspera, é vida que traga o entendimento, que te leve à percepção de que, olha, eu estou experimentando um momento financeiramente abençoado, próspero, eu tenho riqueza, então eu posso dizer que eu tenho uma vida abençoada. Depende. Por quê? Porque logo de cara, na primeira ministração, nós fomos apresentados com uma perspectiva que desconstrói esse entendimento, porque fala que tudo é do coração, tudo é sobre o coração. De que adianta riquezas incontáveis? De que adianta bênçãos? Do que adianta a vida com riquezas, muitas riquezas, e uma vida de alguém que não conhece a Cristo Jesus, de alguém que não sabe que tudo aquilo que tem nas suas mãos, tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, sim, foi Deus que concedeu, e com um propósito, porque a história já diz isso. Gente rica, gente milionária, sempre existiu na história. Hoje eu estava vendo uma informação daquele que foi considerado o homem mais rico de toda a história, né? A Bíblia fala de Salomão, que não houve alguém como Salomão, e Salomão morreu, ele não levou a sua riqueza. Reis, empresários que acumularam, ninguém levou um centavo para a vida futura, ninguém levou para a eternidade um centavo. Então, eu quero ler para você, já para que haja um entendimento, uma sinalização do que é verdadeiramente uma vida abençoada. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui tem uma verdade determinante, que tem que levar você a uma autoanálise sincera, porque Paulo está dizendo: olha, Deus já nos abençoou, as bênçãos do Senhor já foram liberadas, mas elas são espirituais e elas estão nas regiões celestiais, e complementa, elas estão em Cristo. Então, não que seja errado você trabalhar, você se determinar, que você cresça. Eu declaro sobre sua vida expansão financeira, eu declaro sobre sua vida prosperidade, eu declaro sobre sua vida multiplicação, se é sobre isso que nós vamos falar. Mas você e eu precisamos entender as bênçãos verdadeiras, aquelas que não são corroídas, aquelas que não são minadas, subtraídas pelos ladrões, subtraídas pelas circunstâncias. As verdadeiras bênçãos, que são eternas, elas já foram liberadas. Então você pode dizer: em Cristo Jesus eu não serei abençoado, em Cristo Jesus eu já sou abençoado. Mas isso tem que dizer algo no seu coração: é em Cristo Jesus
e são bênçãos espirituais. Elas podem e devem traduzir, porque aquele que se alinha, aquele que se rende, aquele que anda em submissão à palavra, em intimidade com Cristo, em identidade espiritual, caminha pela verdade e na verdade, tem uma vida inerrante. Não serei leviano em dizer: olha, se você andar com Cristo, se você entregar a sua vida a Jesus, você vai enriquecer. Essa teologia furada da prosperidade não tem contextualização bíblica, mas eu posso dizer que uma vida abençoada você terá. Por quê? Porque é promessa, porque já está garantido, a palavra diz. Então é uma questão de mudar o nosso desenho mental. Sabe o que acontece? Nós somos absurdamente terrenos, nós somos absurdamente circunstanciais, nós somos absurdamente limitados às percepções sensoriais. O que eu quero dizer com isso? Eu e você fluímos naquilo que nós nos apercebemos nos nossos sentidos. Então, o calor da Zâmbia, então você está impactado por esse calor, o teu organismo está se apercebendo disso. Isso é uma percepção de uma realidade que aflige, que atinge a sua vida. Mas isso também acontece nas nossas emoções. Isso também acontece, inclusive, principalmente, de uma forma recorrente e muito forte, no âmbito das nossas finanças. Quando nós somos impactados, ou quando nós nos vemos desprovidos de recursos exponenciais, nós podemos facilmente cair em desespero, desesperança, achar que fomos esquecidos por Deus, achar que nós não somos dignos. Por isso que nós nos rendemos à desesperança e nos esquecemos de quem somos. O Combustão, que é o nosso acampamento de adolescentes, vai falar sobre identidade. Há uma crise de identidade na sociedade, não só para os adolescentes. A sociedade está numa crise de identidade, e a igreja tem se visto em meio a essa crise, que de repente nós olhamos para a cristandade e vemos homens e mulheres maduros, de uma caminhada já um pouco alongada espiritual, que não consegue discernir quem são em Cristo, quais são suas prioridades, onde está o seu verdadeiro tesouro. Porque lemos e aprendemos, segundo a palavra de Deus, que aquilo que nós elegemos como nosso tesouro, o que colocamos lá? O nosso coração. E se eu falo para o meu íntimo, para o meu coração, para as minhas emoções, olha, o que tem de mais precioso são os bens materiais. Aquilo que é melhor da vida é ter e desfrutar e usufruir dos bens materiais. O meu coração eu estabeleço lá, eu coloco o meu coração lá. E o Senhor está dizendo, Paulo está escrevendo e dizendo aos Efésios: bênçãos liberadas nas regiões celestiais, bênçãos liberadas em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E eu e você, olhando para baixo, olhando para a terra, olhando para a temporalidade, olhando e fluindo naquilo que é tão fugaz, aquilo que é tão temporal, tão frágil, e que nos afeta e nos abala de uma forma tão determinante. As circunstâncias têm determinado as nossas emoções, as circunstâncias têm determinado se nós nos vemos como bem abençoados ou não. Por quê? Crise de identidade. Nos esquecemos de quem somos, nos esquecemos de que para aqueles que entregaram a vida a Jesus, que têm identidade espiritual em Cristo Jesus, há uma garantia na palavra: as bênçãos já foram liberadas, você só não está acessando. Estamos muito preocupados
em acumular, estamos muito preocupados e focados com a temporalidade dessa vida que é tão rápida, né? A palavra de Deus diz que a vida é como um conto ligeiro, é como a flor do campo que nasce, floresce ao meio-dia e ao entardecer já murchou. Tão passageiro, quando nós deveríamos estar olhando para os propósitos da eternidade. Mas o que eu não quero dizer para você, olha, esqueça desse momento em que você vive. Não, eu quero só que você mude o seu jeito de olhar. Eu quero que você que conhece a Cristo veja da perspectiva de quem é cidadão dos céus, de quem tem acesso a essas bênçãos, e olhe o que você pode fazer com elas nesse tempo que o Senhor te concedeu. Porque tudo o que você tem pertence ao Senhor. Nós ensinamos aqui o princípio do dízimo, de entregar ao Senhor 10% das nossas receitas. E isso é um grande desafio, porque fala muito com a sua racionalidade, fala muito, mexe muito com a sua racionalidade, porque você é matemático, você faz contas, como todos nós fazemos contas. E quando você ouve uma palavra que diz, olha, o Senhor, não é o pastor, é o Senhor que está dizendo na sua palavra, você precisa confiar em mim, e você precisa, em obediência, entregar os dízimos fielmente na casa do Senhor. Isso mexe com as suas emoções, porque você está imaginando que fala sobre dinheiro. Não fala sobre dinheiro. Dinheiro é a tradução. Fala sobre o teu coração, sobre a intencionalidade, fala sobre obediência. E aí nós aprendemos, olha, não é só sobre dar o dízimo, 10% das suas receitas, é ser a primeira coisa que você faz, porque para o Senhor nós não entregamos restos da nossa vida, para o Senhor nós não entregamos aquilo que sobra das nossas vidas. E aqui também não está falando sobre dinheiro, aqui está falando daquilo que é ou não principal para a sua vida, daquilo que é ou não o seu maior tesouro. E de verdade, a começar em mim, nós estamos muito longe de entregar ao Senhor aquilo que é digno de adoração para o seu nome. Entregamos o que sobra das nossas vidas, entregamos sobra do nosso tempo, entregamos sobra das nossas emoções, entregamos sobras ao Senhor, quando Ele está dizendo, primeiro você entrega para mim, primeiro você consagra para mim. Por que esse princípio? Isso é princípio, porque quando você obedece e em fé entrega primeiro para o Senhor, você está debaixo de um princípio de cobertura e de bênção, de maneira que, entendendo que tudo é dele, mas ele pede 10%, ele oferece a perspectiva real de dar para você a bênção que cobre os outros 90%. Isso é desafiador. Isso é desafiador. Só um minuto, filhão. Isso é desafiador. Isso não é algo que eu e você fazemos com naturalidade. Não fazemos. Nós não fazemos com naturalidade, com espontaneidade. Sabe quando nós fazemos isso? Quando nós entendemos o que Deus quer fazer da nossa vida, quando nós entendemos quem somos e o porquê somos, quando nós entendemos a extensão, a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do agir de Deus. Deus é quadrimensional. Deus não age somente nesse ambiente raso de uma vida tão passageira. Ele age sim, mas Ele é muito mais do que isso. E nessa noite nós vamos falar sobre multiplicação. Na vida, subtração não é bom, divisão é péssimo, somar é joia, é um processo de acrescentar, mas a multiplicação é bom.
multiplicação é top. Multiplicação é exponência. Uma vez eu fiz um desafio aqui de um entendimento financeiro racional, e é fácil reaplicá-lo aqui. O que você prefere? Receber 10 centavos por dia, que se multiplica o valor a cada dia. Então, o primeiro dia você tem 10 centavos, segundo dia você tem 20 centavos, terceiro dia você tem 40 centavos, e vai nessa multiplicação, do que receber 500 mil reais de cara, assim ó, cash, em grana. A maioria fala, dá os quinhentão aqui, dinheiro na mão, resolvido o problema. Faz a exponência, né? Faz a exponência, faz essa multiplicação. Multiplicar é muito bom. E olha, deixa eu apresentar uma realidade. Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus que multiplica na nossa vida. Você não quer multiplicar problemas. Você não veio aqui essa noite para ouvir uma palavra de que os problemas serão multiplicados na sua vida. Mas isso também não é relevante. Você vai vivenciar problemas. Eu vivencio problemas. Todos vamos vivenciar. Tempestades fazem parte da nossa vida. O que importa é aonde está o nosso coração. Vamos ao texto. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. E os discípulos disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães, os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram cestos cheios de pedaço que sobraram. Esse texto fala da primeira multiplicação que Jesus promoveu, que alimentou 5.000 homens. Esse milagre, ele está replicado nos 4 evangelhos. É o único milagre que você encontra replicado nos 4 evangelhos. Alguns dos evangelistas acrescentaram, mas o contexto, a história é a mesma. E aqui tem algumas verdades que precisam ser apresentadas. E olha, deixa eu falar, às vezes nós precisamos ser incomodados. Às vezes a palavra precisa dar uma bombada, dar uma cutucada para a desconstrução de racionalidade e abrir espaço para que o Espírito Santo se manifeste e fale aos nossos corações. Porque o que aconteceu aqui? Jesus, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, Jesus chama os seus discípulos e fala: olha, vocês estão cansados, vocês estão com fome, vamos sair, vamos para um lugar de descanso. Estamos todos muito cansados. Só que a multidão se antecipou, e quando Jesus chegou, essa galera estava lá, 5.000 homens, lembrando que mulheres e crianças não eram contados. E o Evangelho de Mateus diz que quando Jesus olhou, teve compaixão, como quem olha para ovelhas que não têm pastor, teve compaixão, e começou a fazer aquilo que Jesus faz, por compaixão. Começou a fazer aquilo que Jesus fez na sua vida, começou a falar no seu coração, começou a ministrar no seu coração, começou a te ensinar, começou a te reposicionar. E Jesus fez isso para uma galera que, segundo o texto bíblico, eram 5.000 homens, mas se nós formos considerar mulheres e crianças, eu chego a uma estimativa de 20.000 pessoas. Ora, então a primeira doação, a primeira entrega que eu tenho nessa história aqui é de Jesus, que foi para esse lugar para encontrar descanso e refrigério. Muitas vezes eu e você
achamos, desejamos, não que seja errado, sabe, ter um momento de refrigério, mas isso não pode ser o foco. Jesus poderia ter olhado, a hora que viu, ele já vinha, estavam cansados. A hora que ele olhou aquela multidão, o que Jesus poderia ter feito? Cara, eu estou muito cansado. Não, é meu dia de descanso. Bora, sobe no barco, vamos para outro lugar. Essa praia aqui tá cheia de gente, vamos para um lugar mais tranquilo. Quantas vezes eu e você não abrimos mão do nosso lazer, do nosso momento de família, em prol do reino? Então a primeira entrega que tem aqui é de Jesus. Se for para falar de investimento que redunde em resultado, a maior entrega é de Jesus, e começa a ensinar. Só que o que aconteceu? Era que como se nós estivéssemos agora. Quem veio nas 24 horas de adoração aqui? Quem esteve aqui? Foi uma bênção, né? Vamos repetir, viu? E foi interessante que na sexta-feira nós começamos como uma celebração normal, e tinha uma galera visitando aqui, tinha uns jovens aqui visitando. A gente já avisou, né? Falou, isso aqui é 24 horas de adoração, o trem aqui não vai acabar, tem hora para começar, vamos ver que hora nós vamos acabar. E o pessoal, a galerinha foi ficando ali. Aí teve uma hora que o ministro Lucas falou, deixa eu reforçar, você está aqui conosco, nos visitando, isso aqui não vai acabar, isso vai acabar só amanhã, é 24 horas, você fica à vontade, né? E foi muito bom, né? Foi uma delícia, foi tremendo, né? Foi algo surreal. É a mesma coisa, Jesus começou essa ministração, passa 1 hora, passa 2 horas, passa 5 horas, começou a entardecer, aí os discípulos, talvez um começou a olhar para o outro, Flávio olhando para Nara, olhando para o Silas, ministro Rogério, falou, e aí, não vai parar? Ele não vai acabar? Até que hora vai isso? Porque Jesus estava interessado, Jesus que estava cansado, Jesus que estava com aqueles discípulos que já estavam com fome, para ele, o que era mais importante? Cada momento, cada segundo do seu ministério foi dedicado para alcançar mais uma vida. Cada momento ele priorizava no sentido de alcançar mais alguém. Mas nós, eu e você, somos humanos. Jesus também era. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede. O tempo passou, e aquela multidão que estava ali, se os discípulos estavam sentindo fome, eles pensaram, bom, eles também devem estar com fome. Sabe o que é estranho e que deve falar ao coração da igreja? É que Jesus se alongou naquela ministração, Jesus demorou, ele se dedicou, mas o texto não fala das pessoas, como muitas vezes acontece. Foram saindo, a mulher começa a olhar para o marido e fala, acabou, não tem comida para as crianças, o moleque está com fome, como é que faz? Tá, então tá, vamos embora. O texto não fala isso. Então, a representatividade da igreja, que são os discípulos, foi através deles que veio a manifestação. Jesus, já é tarde, Jesus precisa despedir esse povo. Num dos evangelhos, um dos discípulos fala, olha, será que vale a pena gastar dinheiro? Porque nós vamos gastar 200 denários, se tivesse aonde comprar, ainda vai gastar uns 200 denários, será que vale a pena? Então isso fala muito forte ao meu coração, porque a necessidade surgiu, a necessidade real, como acontece na minha e na sua vida, ela surgiu, e eu não posso desconsiderar, ela é real. Aquele povo realmente deveria estar com fome, mas eu não vejo essas 20 mil pessoas
levantando um clamor, reclamando: Jesus, chega. Isso fala muito forte no meu coração, sabe? Você precisa entender, a igreja precisa entender, que quando Jesus começa a operar na sua vida, quando Jesus começa a tocar no seu coração e mover o seu coração, te ensinar, porque o que Jesus estava fazendo nesse contexto era ensinar. Nada pode ser mais importante, nada pode ser maior do que a intimidade com Cristo. Aquelas pessoas realmente estavam como muitas vezes eu e você. Muitas vezes eu e você estamos na seguinte situação: aqui, nesse momento, nesse polo da vida, eu tenho as minhas necessidades. E olha que necessidades, elas têm a capacidade de crescer na medida inclusive que as finanças crescem também. Tem gente que ganhava 5 mil reais e já vivia descontrolado financeiramente, passou a ganhar 10 mil e não começou a sobrar 5 mil na vida, não, as necessidades, ele criou novas necessidades e continua, dobrou o rendimento e continua desequilibrado financeiramente, porque nós temos essa capacidade de nos enrolarmos ante a nossa necessidade. Mas necessidade é necessidade. No caso aqui, 20 mil pessoas, a fome chegou. Eu tenho aqui um ambiente de necessidade. Eu tenho aqui um ambiente que muitas vezes é desesperador, porque quando a necessidade chega, em geral, para aqueles que se deixam envolver pela circunstância da necessidade, ela começa a dominar as nossas emoções. O que aconteceu com esses discípulos foi isso. Eles começaram a olhar e falaram: cara, não dá tempo de comprar comida, não sei se tem dinheiro para isso, como é que nós vamos fazer para resolver a necessidade? Só que, no outro lado, no outro extremo, eu tenho Deus que tudo pode, eu tenho Deus do impossível, eu tenho um Deus que não é limitado, eu tenho um Deus com a capacidade imensurável, não tem como medir a capacidade de Deus de te abençoar, de entrar na sua vida e promover milagres. Eu tenho Deus, e no meio estou eu e você. O desafio dessa noite é levar você a entender: ou você fica no seu ambiente de necessidade, sofrendo, ou você fica nesse ambiente de fragilidade, ou você entende: Deus está me chamando para experimentar algo novo, coisas novas, coisas indescritíveis, coisas que serão tremendas na minha vida. Mas tem um segredo: o que aconteceu aqui? Diante da necessidade e da impossibilidade, se encontrou recursos. Quais foram os recursos que se encontraram para alimentar 20 mil pessoas? Alguém chegou lá com um caminhão de pão, 20 quilos de manteiga, 300, 500 litros de leite? Não. Eu não sei se você já participou de uma festividade, um casamento, vamos pegar um casamento de 400 pessoas, é um grande casamento, não é? Imagina a logística para alimentar 400 pessoas, complexo, né? 400 pessoas, se for 400 crentes então, mas só pela misericórdia de Deus, né? Porque dar comida para crente é uma coisa desafiadora. 20 mil pessoas, aqui 20 mil crentes, haja coxinha, haja pastel, haja bolo, né? Para alimentar 20 mil pessoas, mas os recursos foram encontrados: 5 pães e 2 peixinhos. Isso fala no seu coração, porque muitas vezes você olha para o que você tem nas mãos e você diz para o seu coração: é muito pouco, isso aqui não serve para quase nada, isso aqui é insuficiente para resolver a necessidade. Depende.
Se você quiser resolver, como muitas vezes eu já fiz, como muitas vezes eu intencionei, eu vou tentar, eu vou fazer alguma coisa, na minha mão, isso aqui vai ter que dar certo. Mas a necessidade é muito maior, eram 20 mil pessoas. Então como encontrar um lugar de paz? Como encontrar a convicção de que independente do recurso, e olha, deixa eu falar uma coisa para você, você tem recursos, para que esse pensamento de miséria, para que esse pensamento empobrecido, que não condiz, não contextualiza com a primeira ministração, com a primeira palavra, em Cristo Jesus, todas as bênçãos já foram liberadas sobre sua vida. Então para com essa visão de miséria. Recursos você tem, é que a sua racionalidade diz é insuficiente, e a gente se esquece. A gente se esquece de que nas mãos de Jesus, quando nós consagramos ao Senhor, Ele multiplica. Você pode olhar, meu salário é pequeno, 10%, o meu dízimo não é grande coisa. Não é sobre valor, filho, nunca foi, é sobre coração. Por quê? Porque o seu dízimo em fidelidade ao Senhor, o qual é consagrado ao Senhor, promove grandes coisas. E o Senhor está falando a essa igreja: eu vou expandi-la, essa igreja. Nós vamos multiplicar, nós vamos multiplicar as células, nós vamos multiplicar essa igreja. Não é para minha honra, não é para sua honra. Eu só quero te convidar a não ficar de fora. Então, já começa a olhar a perspectiva de ser fiel ao Senhor. Mas eu quero te desafiar a ser mais do que fiel nos seus dízimos e ofertas. Eu quero te desafiar a olhar os seus recursos e pensar: Senhor, é pouco, na minha mão é pouco, mas eu aprendi na tua palavra que se eu entregar ao Senhor, se eu colocar como os discípulos colocaram na mão de Jesus, grandes coisas podem acontecer. Um jovenzinho foi encontrado no meio daquelas 20 mil pessoas. Ele tinha poucos recursos, recursos que eram suficientes só para ele, mas que fizeram diferença na vida de 20 mil pessoas. Quais são os princípios da multiplicação? Precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. Jesus, tomando os 5 pães, os 2 peixinhos, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Às vezes a gente faz o diferente, né? A gente, ao invés de dar graças, nós falamos: que desgraça, a murmuração. Olhamos, mas como é que eu vou ofertar? Como é que eu vou semear? Porque o que esse jovenzinho fez com aquilo que lhe pertencia foi abrir mão do que tinha, era dele, foi convencido, cara, é o único, nós não encontramos ninguém que tem comida, você é o único que tem. Ele deve ter pensado assim: rapaz, eu saí de casa, me preparei, essa galera aqui toda, ninguém tem comida. Ele foi convencido, ele não foi coagido, com certeza, ele não foi coagido, ele foi convencido. Semeia. Quem está ali, que vai receber, é aquele que tem poder para curar, para salvar, para libertar. Aquele homem ali, ele cura leprosos, ele ressuscita mortos. E aquele jovenzinho aqui, eu estou numa imaginação, aquele jovenzinho falou: rapaz, é verdade, eu já ouvi falar dele, por isso que eu vim com essa galera aqui. É ele, né? É ele. Se você entregar o que você tem nas mãos dele, ele pode fazer algo maravilhoso. E às vezes eu e você,
olhamos achando que é pouco, e porque achamos que é pouco, ficamos apresentando desculpinhas para Deus, no seguinte sentido: Senhor, é muito pouco, quando eu tiver muito, aí eu vou abençoar, quando eu tiver muito, aí eu vou fazer uma oferta extravagante. Vai nada, não vai, porque a Bíblia fala que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. É do coração, é posicionamento. Mas esse jovenzinho, ele acreditou, e foi, e apresentou, e quando chegou nas mãos de Jesus, a única coisa que Jesus fez, não olhou para a quantidade, deu graças ao Senhor. Quantas vezes você tem agradecido pelo que tem chegado na sua vida? Quantas vezes você tem manifestado gratidão na sua vida por aquilo que tem chego nas suas mãos? E mais do que isso, você tem semeado no reino? O que você quer colher se você não está plantando? Qual é a sua imaginação de achar que vai colher se não está plantando? Aquele jovenzinho plantou 5 pães e 2 peixinhos na vida de 20.000 pessoas. Aqueles recursos que eram poucos, eram para eles, concordam? Ele preparou para ele. Mas o que Jesus fez, abençoou a vida dele e mais 19.999 pessoas, inclusive ele. Ele também, se ele estava olhando na perspectiva que muitas vezes eu e você olhamos, olha, como diz o caboclo, né? Farinha pouca, o meu angu primeiro, né? Ó, não tem muito, deixa eu garantir o meu. Me lembrei de uma viúva lá de Serepta, que recebeu uma ordem de Deus: vai chegar um profeta aí, e você vai sustentá-lo. E Elias, quando o ribeiro de Querite secou, Elias foi levado pelo Senhor para essa cidade, e Deus falou para Elias: ó, vai lá para Serepta, que eu separei uma viúva para cuidar de você. E Elias deve ter pensado assim: bom, é uma viúva rica, essa mulher tem recursos e vai me sustentar. Por quê? Porque há 7 anos não chovia. E quando Elias chega lá, encontra a viúva: ó, estou com fome, estou com sede e estou com fome, dá água e faz um pão para mim, faz um bolo para mim. Aí ela vira para o profeta e fala: deixa eu falar uma coisa para você. Na minha casa, onde moram eu e meu filho, tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, não tem nem lenha. Eu saí para catar uns gravetos, porque o que eu tenho em casa, eu vou preparar algo para mim e para o meu filho, que é o último recurso que nós temos, e depois a gente vai esperar a morte. E morrer de fome deve ser algo terrível, deve ser algo terrível. Fome é um negócio que dói. Você pode ter sentido vontade de comer, mas fome é diferente. Fome dói, corpo dói. O que o profeta falou para aquela mulher: ó, não sei, não me interessa o que você tem em casa, Deus me mandou aqui para te encontrar e falar que você precisa me abençoar com o que você tem. O que aquela mulher fez? Quem conhece a história sabe. Tá bom, em obediência, os poucos recursos que eu tenho, eu vou obedecer aquilo que Deus mandou fazer. E a palavra de Deus diz que por obediência, enquanto não choveu, da vasilha a farinha não acabou, e da botija o azeite não cessou, e ela foi sustentada por Deus com o pouco que tinha, enquanto não choveu. O que você tem para ofertar ao Senhor? Não é valor, igreja. Estava falando com o ministro Nazios na hora do almoço. É um grande desafio ensinar isso, porque há uma voz no seu interior que fala: ele está falando de dinheiro, ele está falando de dinheiro. Não, eu estou falando de obediência
eu estou falando de princípio, eu estou falando de entrega, e eu estou falando de confiança, fé inabalável num Deus que se posiciona e diz para a igreja: as bênçãos espirituais já foram liberadas, você só precisa acessar. O segredo para a multiplicação é a consagração. Consagra o que você tem, confia no Senhor. A palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o segundo princípio, precisa ser distribuído para ser multiplicado. Em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo. O relato diz que Jesus consagrou, orou em gratidão, dividiu e entregou aos discípulos. Não há uma precisão narrativa de dizer que naquele momento surgiu uma montanha de comida. Nenhum dos 4 evangelistas relata isso. Então eu não posso dizer que a multiplicação aconteceu nas mãos de Jesus. Ele entrega para os discípulos, e surgem novos desafios, porque eu e você somos discípulos do Senhor, desafiados a olhar para grupos, porque o Senhor mandou dividir em grupos de 50, e aí fala, Pedro pega, Tiago pega a sua pequena porção, fala: bom, agora eu tenho que alimentar 50 pessoas, rapaz, mas isso aqui não dá nem para mim, já era pouco, e dividiu agora entre nós, mas é Jesus que está mandando, então vamos lá. Isso que é maravilhoso, a generosidade de Jesus, que possibilita que eu e você experimentemos do milagre, sermos agentes do milagre, porque aqueles homens começaram a distribuir a comida, e a comida não acabava, e de repente um grupo de 50 se viu alimentado, um outro grupo de 50 se viu alimentado, e de repente 20.000 pessoas estavam satisfeitas. O versículo 17 diz: todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos fizeram o quê? Recolheram quantos cestos, igreja? 12. Sobrou 12 cestos de comida. Isso é efeito de multiplicação. Isso é um milagre que Deus quer. Não é que Deus pode, porque Ele pode todas as coisas. Ele quer operacionalizar na sua vida. Ele quer que você, em confiança, obediência e fé, entregue a Ele e se aperceba, experimente o que Ele vai fazer, o que Ele deseja fazer. Porque para aquele jovenzinho, se for para pensar numa razão lógica, os 5 pães e os 2 peixes de quem eram? Daquele jovenzinho. Ele ofertou, ele que semeou, ele que viu aquilo como uma semente. Tem gente aqui que está comendo semente. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará o pão, não, as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Aquele jovenzinho falou: é pouco, mas eu vou lançar como semente. Você tem semeado? Você pode dizer que você é um semeador no reino? Porque se você quer colher, como é que você quer colher se você não está semeando? Você ouve o relato bíblico, você ouve o ensinamento que Deus quer multiplicar na sua vida, quer fazer coisas grandiosas, porque o Deus que operou esse milagre, Ele é o mesmo ontem, será o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Mas onde é que você vai colher? De que campo você vai colher se você não lança sementes? Não tem como. Então, se for numa razão lógica, aqueles 12 cestos que sobraram pertenciam a esse jovem. E pode ser, a Bíblia não fala,
que os discípulos tenham chego para ele e falado: queridão, filhão, não sei como é que você vai fazer, mas os seus pãezinhos e os seus peixinhos sobrou 12 cestos. Leva para tua casa, leva para tua vila, leva para abençoar a sua família. Ele já estava satisfeito, porque o texto fala: todos ficaram satisfeitos, inclusive ele. Se ele tivesse comido aquela semente, só ele estaria satisfeito. E se eu e você comermos das sementes que Deus tem colocado na nossa vida, momentaneamente você vai se sentir satisfeito. Mas você está deixando de semear no reino, você está deixando de ver a expansão da obra, e principalmente você está desperdiçando, perdendo a oportunidade de ver a multiplicação. Fique em pé, fique em pé. É mais do que claro, é desnecessário alongar mais numa narrativa que te leva ao entendimento. Se você não consagrar ao Senhor, não é multiplicado. Se você não dividir, não vai experimentar da multiplicação. Quem está provendo na sua vida a semente é Deus. E a palavra diz que Ele provê a semente, mas também provê o pão. Então não precisa você comer semente. Semente não é para ser comida, semente é para ser semeada. Onde estão os semeadores? Onde estão os semeadores? Esse é o seu desafio. Se você quer experimentar o fator de multiplicação, você precisa entregar, você precisa semear. Eu espero em Cristo e no Espírito Santo que nessa noite o Senhor esteja despertando semeadores de vida, de tempo, semeadores intencionais, intensos. Para de entregar resto para Deus, para de entregar as sobras da sua vida para Deus. Ele não quer, para Ele não serve. Se Ele não for o principal na sua vida, o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar não serve para Ele. Por isso que muitas vezes nós estamos experimentando fragilidade, vivendo em desespero, em desesperança, porque estamos posicionados erradamente e colocamos Deus no lugar que não é dele. Tudo da sua vida, tudo que você é e o que você tem pertence ao Senhor. Não se engane. Ele só te dá a oportunidade de ser administrador, mas Ele também te chama, como chamou esse jovenzinho. Olha, não importa se é pouco, ao seu olhar é pouco, do jeito que você olha é pouco. Põe na mão de Jesus, entrega na mão de Jesus para você ver as grandes coisas que Ele vai fazer. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós Te glorificamos e Te agradecemos, porque nessa noite fomos confrontados, fomos esmigalhados. Uma nova perspectiva e uma nova realidade surgiu na nossa vida. Nós não viemos aqui, Senhor, para nos sentir confortáveis. Nós viemos aqui para sermos esmigalhados. A Tua palavra é rocha que nos esmaga, que nos esmiuça. Pai, em nome de Jesus, que verdadeiramente haja um despertar na igreja, e que sejam levantados homens, mulheres fiéis, que ouvem o Teu chamado, que entregam não as suas finanças, entregam o seu coração. Senhor, que o nosso coração, dia a dia, momento a momento, esteja sendo colocado no Teu altar de adoração. Que sejamos, ó Deus, como esse jovenzinho, desapegados, que olham não mais para aquilo que necessitamos, mas para a possibilidade
de semearmos no teu reino. Venha o teu reino, declaramos. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, porque nos céus ela já é feita. E assim nos faz, Senhor, viver e experimentar daquilo que só o Senhor pode e quer fazer na vida de todos nós. Em fé, exaltando e glorificando o teu santo nome, nós oramos hoje, agradecidos. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor, glória ao Senhor.